Oi, turma! Vamos começar o módulo 6 hoje, que terá como objetivo o sistema urinário. O sistema urinário é formado por dois rins, dois ureteres, a bexiga e a uretra. A urina é produzida nos rins, passa pelos ureteres até a bexiga e é lançada ao exterior pela uretra. O rim tem o formato de um grão de feijão, com uma borda convexa e outra côncava, e é envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Seu parênquima é constituído pela zona cortical e pela zona medular. A zona medular é formada por 10 a 18 pirâmides medulares, também chamadas de pirâmides de Malpighi. Na borda côncava encontramos o hilo, onde entram e saem vasos sanguíneos, entram nervos e sai o ureter. O hilo também contém tecido adiposo. A porção central do rim, adjacente ao hilo, é denominada seio renal, que é ocupado por espaços denominados cálices menores e cálices maiores. Em cada rim, há cerca de 600 a 800 mil néfrons. O néfron é formado por uma parte dilatada, o corpúsculo renal ou corpúsculo de Malpighi, e por uma sequência de túbulos, o túbulo contorcido proximal, as partes delgada e espessa da alça de Henle e o túbulo contorcido distal. O túbulo coletor conecta o túbulo contorcido distal aos dutos coletores. Nessa imagem de microscopia óptica em menor aumento, podemos observar a cápsula de tecido conjuntivo denso, a região cortical, onde é possível identificar os diversos corpúsculos renais, e a zona medular. Nessa outra imagem da região cortical, já no maior aumento, podemos identificar melhor os corpúsculos renais, também os túbulos contorcidos proximais e os contorcidos distais. O corpúsculo renal é formado por um tufo de capilares, o glomérulo renal, que é envolvido pela cápsula de Bowman. A cápsula é formada por dois folhetos, um interno ou visceral, disposto em torno dos capilares glomerulares, e outro externo ou parietal, que reveste internamente o corpúsculo renal. Entre os dois folhetos da cápsula de Bowman existe o espaço capsular, ou espaço de Bowman, que recebe o líquido filtrado através da parede dos capilares e do folheto visceral da cápsula de Bowman. Cada corpúsculo renal tem dois polos: o polo vascular, pelo qual penetra a arteríola aferente e sai a arteríola eferente, e o polo urinário, no qual tem início o túbulo contorcido proximal. Ao penetrar no corpúsculo renal, a arteríola aferente divide-se em vários capilares que têm formato de alças. Observe a imagem microscópica e localize o folheto parietal da cápsula de Bowman. Veja que é constituído por um epitélio cinza pavimentoso, que se apoia na lâmina basal, e uma fina camada de fibras reticulares visível ao microscópio de luz. As células do folheto interno ou visceral são chamadas de podócitos, e entre os dois folhetos da cápsula de Bowman existe o espaço capsular. Os podócitos que formam o folheto visceral apresentam um corpo celular, de onde partem diversos prolongamentos primários que dão origem aos prolongamentos secundários. Os podócitos contêm actina, apresentam mobilidade e se apoiam sobre a lâmina basal dos capilares glomerulares. Seus prolongamentos envolvem completamente o capilar e o contato com a lâmina basal é feito pelos prolongamentos secundários. A microscopia eletrônica mostra que entre os prolongamentos secundários dos podócitos existem espaços denominados fendas de filtração, que apresentam uma fina membrana similar a um diafragma, constituída por um conjunto de proteínas, como por exemplo a nefrina.
Os capilares glomerulares são do tipo fenestrado, sem diafragma nos polos das células. Há uma lâmina basal entre as células endoteliais e os podócitos. Essa lâmina basal é formada pela fusão das membranas basais do endotélio e dos podócitos, sendo um componente importante da barreira de filtração glomerular. A lâmina basal glomerular, quando vista por microscopia eletrônica, apresenta 3 camadas. A primeira, denominada lâmina rara interna, que aparece mais clara nas micrografias eletrônicas e fica situada próxima às células endoteliais. A segunda é a lâmina densa, mais eletrodensa, mais escura nas micrografias eletrônicas e fica entre as duas lâminas raras. A terceira é a lâmina rara externa, também clara, localizada em contato com os prolongamentos dos podócitos. As lâminas raras contêm fibronectina, que estabelece ligações com as células. A lâmina densa é um feltro de colágeno tipo 4 e laminina, em uma matriz que contém proteoglicanos eletricamente negativos, são aniônicos. As moléculas com carga elétrica negativa retêm moléculas carregadas positivamente, e o colágeno 4 com a laminina constitui um filtro de macromoléculas que atua como uma barreira física. Há locais do glomérulo em que a lâmina basal não envolve toda a circunferência de um só capilar, constituindo uma membrana comum a 2 ou mais capilares. É principalmente nesse espaço entre os capilares que se localizam as células mesangiais. As células mesangiais são contráteis e têm receptores para angiotensina 2. A ativação desses receptores reduz o fluxo sanguíneo glomerular. Contém ainda receptores para o fator natriurético atrial, produzido pelas células musculares do átrio do coração. Esse hormônio é um vasodilatador e relaxa as células mesangiais, aumentando o volume de sangue que passa pelos capilares e a área disponível para filtração. As células mesangiais têm ainda outras funções: garantir suporte estrutural ao glomérulo, fagocitar e digerir substâncias normais e patológicas retidas pela barreira de filtração e produzir moléculas biologicamente ativas, como as prostaglandinas e endotelinas. As endotelinas causam contração da musculatura lisa das arteríolas aferentes e eferentes do glomérulo.